ONU. Arthur Lira se reuniu com Lula para comemorar a aprovação das pautas econômicas, né? Exatamente, um encontro rápido assim que finalizou esta sessão aqui na Câmara dos Deputados. Essas são imagens recuperadas que foram divulgadas nas redes sociais e Lula chegou a usar as redes sociais reconhecendo que essa reforma, que essa agenda econômica não é somente de interesse do seu governo e que é de interesse nacional, de forma geral. E já uma informação, Lívia, que eu acabei de confirmar, uma apuração exclusiva aqui da Jovem Pan, cheguei a conversar com alguns nomes que informaram que houve um certo encaminhamento ali de Arthur Lira e sobre o Centrão, que vai se aproximar um pouco mais do governo de Lula. A gente lembra que nas últimas semanas, nos últimos 6, 7 meses, uma dificuldade entre o Centrão e aliados do governo Lula nessa articulação e que agora ficou certo esse encaminhamento que o Centrão vai se aproximar do governo Lula. Cheguei a conversar há alguns minutos agora com o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo de Bolsonaro, que é da mesma legenda de Arthur Lira. O que o Ciro Nogueira me respondeu é que ele está muito distante disso, do encaminhamento, e que jamais vai autorizar esse apoio a este governo e que, de fato, a maioria está na contramão, ou seja, que a maioria da legenda não apoia este encaminhamento de apoiar o governo Lula. Essa é uma apuração de alguns minutos com o ex-ministro e senador Ciro Nogueira após esta reunião no Alvorada que reuniu diversos líderes e também Arthur Lira. Lívia. Muito obrigada pelas informações. Bruno Pinheiro segue em Brasília para apurar outros assuntos para a gente. Dora Kramer, quero te ouvir a respeito dessa apuração do Bruno. Ciro Nogueira é do PP, que é o mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, que está se aproximando cada vez mais do governo. Mas Ciro Nogueira, ao contrário de Lira, diz que a maior parte da legenda não está próxima ao governo, não apoia esse governo, o governo do presidente Lula. O que isso soa para você? Olha, sou o de sempre, né? Aquelas lideranças não comandam, os líderes não comandam as bancadas. É verdade que o Ciro Nogueira diz, é verdade, a gente vê isso nas votações. A maioria do PP não se alinha ao governo, assim como a maioria do PL também não se alinha ao governo. A gente viu numa votação como da reforma tributária, 20 deputados votaram a favor de 99, uma bancada de 99, mas tem ali as dissidências. E o governo pretende mesmo atrair o Centrão, mas aquele Centrão raiz, porque boa parte do Centrão já está ali, né? Partidos que não gostam de ser qualificados como do Centrão, mas que são, na realidade. Mas aquele Centrão raiz, PL, PP, o governo quer atrair, mas tem essa questão mesmo. Parte das bancadas querem, o presidente, o Ciro Nogueira não quer, mas o Arthur Lira quer, o Valdemar da Costa Neto quer mais ou menos, o Bolsonaro não quer de jeito nenhum, falando aí do PL, mas como não existe fidelidade partidária, tá certo? Na prática, na lei até ela existe, mas na prática não existe, então os arranjos vão sendo feitos do ponto de vista pessoal. Mas vai ser interessante notar, quando essa reforma começar, quando essa negociação pegar tração mesmo no segundo semestre, vai ser interessante notar essa divergência aí do Ciro Nogueira e também o Bolsonaro com relação ao PL. Agora, Nelson Kobayashi, é inevitável para garantir a governabilidade se aliar ao Centrão? Lembro, inclusive, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre foi muito crítico a esses partidos de centro, o chamado Centrão. Mas, no fim das contas, teve de negociar, teve de fazer algumas alianças e esse mesmo movimento parece estar se intensificando agora, nesse atual governo. Não há outro caminho? Com esse modelo político que nós temos, é inevitável. Tem que se render ao Centrão, senão não tem governabilidade. Por isso que a melhor reforma não é nem a tributária, seria a reforma política.
Porque enquanto tiver emenda parlamentar à disposição, a depender do apoio ou não, vai ter sempre essa negociação. Enquanto os partidos políticos e os caciques dos partidos políticos forem poderosos para determinar se um bloco vai para a direita ou para a esquerda, haverá sempre esse fisiologismo que está enraizado no nosso Congresso Nacional. Eu acho até que o termo centrão é até ofensivo para os partidos que seriam de fato de centro, porque na verdade esse centrão fisiológico ele não é um centrão, ele é de esquerda ou de direita conforme a conveniência. Essa é a grande realidade. Por isso que legal, passou a reforma tributária na Câmara, mas é de se pensar já numa reforma política para o futuro, para que isso acabe, esse fisiologismo que compra votos com emendas parlamentares, por exemplo.